Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar da segunda lei biológica. A gente chama de lei bifásica. E ela fala do nosso sistema nervoso autônomo, sistema simpático, sistema parasimpático. Né? Então, quando a gente vive um estresse, né, que eu falei na primeira lei, né, o nosso corpo ele cria um programa biológico de sobrevivência para nos sustentar diante desse estresse. Então, e aí isso gera um sintoma. Então, esse sintoma ele tem uma fase ativa, né, que é a segunda lei. A gente vai olhar para essa fase ativa do sintoma, que normalmente a gente não sente nada no corpo, nenhuma dor, nenhuma inflamação. Né? Então a gente diz que a gente está no sistema simpático, na fase ativa do conflito. Né? E que é o que é essa fase ativa do conflito? É um programa biológico que está rodando no nosso corpo e que a gente não percebe nenhum sintoma, né? Claro, assim, de dor ou visível. Quando eu resolvo, na maior parte das vezes, tá? Quando eu resolvo o conflito dentro de mim, quando a questão deixa de me impactar, quando deixa de ser um estresse, e eu resolvo, ressignifico aqui dentro, eu saio dessa fase ativa, né? E eu entro na fase de reparação, que a gente chama de pós-conflito, que é o sistema parasimpático. É quando o corpo entra em vagotonia e aí vem todas as inflamações, as ites que a gente tem, febre, dores. Por quê? O corpo ele vai reparar biologicamente aquela estratégia que ele precisou criar para nos sustentar diante do conflito. Quando eu resolvo o conflito, ele não precisa mais daquela estratégia, né, biológica. Então ele vai reparar aquela estratégia biológica. E aí eu entro na fase de reparação, que é o que a gente chama de PCL, pós-conflito. Né? Então, essa é a fase de reparação. Então, essa é a lei bifásica, né? Do sistema dia, do sistema noite, né? Do sistema simpático, sistema parasimpático. Quando o nosso corpo está em repouso, ele aproveita, né? Para reparar todos esses programas que a gente não precisa mais, que a gente já resolveu o conflito. Então, o nosso corpo está sempre nessa homeostase, né? Sempre se autorregulando. Quando acontece, quando a gente é impactado com alguma coisa, ele sai dessa homeostase e ele vai trabalhar, né, com um programa biológico em cima, né, exatamente criando uma estratégia para me sustentar diante daquele conflito. Né? Então, isso vai se estendendo, né, até eu resolver. Né? Então, essa é a segunda lei biológica, lei bifásica.